Então, muito bom dia, pessoas, que é o professor Kelvin Souza, tá? E a gente inicia, né, e finaliza aí esse nosso capítulo. Lembrando que na semana que vem vocês têm prova. Não sei se vocês já olharam, ele já colocou segunda-feira para vocês, tanto a revisão da bimestral, certo? Tanto de geografia quanto de ciência, quanto os roteiros lá no Mulau do Cresmo, tá certo? Inclusive, tá? Eu que fiquei para vocês, então, estuda. Tá lagando na internet de vocês, não? Dá uma olhada aí. Para mais alguém, minha voz tá travando aí. Alô, minha Nossa Senhora. Acredito não. Só para vocês três ou para mais alguém? Tá travando? Eita, tá travando. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada se não é aqui o ventilador atrapalhando. Peraí. One minute. Dá uma olhada aqui. Agora. Alô, 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 hello. Pessoal, assim, eu quero saber do vídeo, não é se travando no slide, porque sempre que eu abro a caixa de diálogo, tá? Aí. Presta atenção, o que está travando? O que está travando é o slide, o que está travando é a minha voz e o vídeo. O que é? Me diga aí. A voz. Pois vamos fazer o seguinte, eu vou sair da aula e entrar de novo. A gente dá uma olhada. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Hello, people. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello. Tudo bom? E aí, como estamos? Como estamos? Como estamos? Aí sim, eu gostei disso, finalmente! Desculpe, pessoas, não sei o que aconteceu, né? A internet está normal aqui, tá? Meu ping está normal, o pessoal que joga entende ping. E eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi o Classroom, não tem nada de stream aberto. Mas vamos aproveitar que tá bom antes que comece a travar de novo, né? Então, como eu tava falando para vocês, tá? Antes de mais nada, muito bom dia, tá certo? Na semana que vem nós vamos ter as nossas avaliações, tanto de geografia quanto de ciência. Tio Kelvin, tá certo? Foi quem elaborou a prova de ciências. Já lembro aqui da Mirella. Mirella, esse documentário é um documentário novo da TV Folha, tá? Vai ser lançado uma parte hoje e uma parte amanhã, tá? E não tem a ver com aquele conteúdo passado. É para você fazer agora o texto, né, dissertativo que eu pedi com base no documentário, no conteúdo que você vai ver, tá certo? Aquele passado não tem, tipo, é o mesmo assunto, é o Pantanal? É, mas o conteúdo é diferenciado, tá? Porque esse é mais específico, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Já falei, né? Revisões e roteiros estão lá no Mulau do Classroom, tá certo? Era para sair mural, saiu Mulau, porque meu dente está doendo, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá. A gente então hoje inicia o último capítulo e já finaliza, tá? A gente está finalizando aqui a apostila 3, tá bom? Simbora nós. Matriz energética brasileira. Tudo muito simples, tudo muito fácil. Vocês já viram tudo que está aqui, tá? A composição da matriz energética do Brasil. Kelvin, como é? Como é que isso aqui é caracterizado, tá certo? Como é que o país ele estrutura essas matrizes econômicas?
qual a função delas, tá? Infelizmente, o Brasil, como país desenvolvido, ele tende a utilizar mais recursos não renováveis. Então a gente vai ter que na matriz energética brasileira eu vou ter uma porcentagem, tá certo? Desse recurso muito maior. Então, os combustíveis fósseis, Kelvin, o que são combustíveis fósseis? São os combustíveis derivados da extração, tá certo? Mineral do petróleo. Então, eu tenho a extração do petróleo e dentro do mesmo local eu posso ter uma extração de gás natural e de carvão mineral. Esses três camaradas são os combustíveis fósseis. Questão de prova, tá? Então, assim, fala de combustíveis fósseis. Petróleo, gás natural, carvão mineral. Inclusive, quem já viu a revisão, tem questão sobre ela lá. Então, se tem na revisão, tem na prova, tá? Então, essas fontes energéticas não renováveis são, certo? As fontes que nós mais vamos utilizar, tá certo? No nosso cotidiano. Lembrando, pessoal, matriz energética é diferente de matriz elétrica. Matriz elétrica é o que nós utilizamos como consumo final, na nossa geladeira, no nosso notebook, no nosso celular, no nosso smartwatch, na nossa Smart TV. Então, a matriz elétrica é diferente da matriz energética. A matriz energética aqui está voltada para as fontes de energia, certo? Que abastecem a atividade industrial, principalmente ela. Então, eu tenho que as não renováveis apresentam aqui uma porcentagem, uma participação maior, enquanto que as renováveis, tá, apresentam uma porcentagem menor. E das renováveis, tá certo? As que eu tenho uma maior concentração vão estar voltadas para as energias de biomassa, tá? E dos derivativos da cana-de-açúcar. Pessoal, com a cana-de-açúcar, eu consigo produzir uma série de coisas. Com a cana-de-açúcar, eu consigo produzir açúcar, eu consigo produzir água destilada, que a gente conhece popularmente como cachaça, eu consigo produzir o etanol e o resultado, o bagaço que sobra no final. Eu consigo produzir caldo de cana, que é muito bom geladinho, e eu consigo produzir lá no finalzinho, tá certo? Somar as fibras da cana-de-açúcar para a ração animal. Então, eu tenho 5, tá? Produtos que derivam diretamente da cana-de-açúcar. Grande problemática da cana-de-açúcar é que onde eu planto, para facilitar a retirada das folhas, vão ter que limpar, as pessoas geralmente tacam fogo, tá? Esse fogo pode se descontrolar e queimar aí o resto de uma mata nativa de uma propriedade. Então, isso é um problema. Segundo problema, se eu só planto cana-de-açúcar naquele solo, eu vou sempre estar extraindo os mesmos tipos de minerais, tá certo? E de elementos químicos do solo. Então, eu vou empobrecer o solo muito mais rápido. Então, assim, eu preciso analisar o seguinte: toda fonte energética, né, toda fonte de energia voltada para a matriz energética e toda fonte de energia voltada para a matriz elétrica, ela tem um impacto ambiental. Tudo tem impacto ambiental. Por quê? Não é tecnologia antrópica, não é feito pelo ser humano, então tem impacto. Lembra lá do sexto ano? Paisagem natural, paisagem antrópica. Paisagem antrópica é toda aquela paisagem que pode ter parte natural, mas que foi modificada pelo ser humano. Enquanto que a paisagem natural não pode ter sido modificada de maneira nenhuma. Então, se eu subo numa serra, só o fato de eu estar lá já transforma essa serra? Já tem um impacto. Você não pisou na folha? As pessoas de tanto pisar não fizeram uma trilha? Tem uma trilha? É uma paisagem antrópica, não é uma paisagem natural. Então, assim, tem mais elementos naturais, mas ainda assim é uma paisagem antrópica. Então, quer dizer, cara, que não tem nenhum tipo de paisagem inalterada aqui que você não conhece. No caso, aqui o ser humano não conhece. Exemplo, fundo do mar. Não foi explorado totalmente ainda? É natural. O resto, conheço não. Tá? Então, fica fechado assim. Matriz energética brasileira foca principalmente em recursos não renováveis. Tá? A diferença não é tão grande. Mas o meio ambiente é gigante. Tá certo? Então, eu tenho uma maior porcentagem, tá certo, de petróleo e dos seus derivados. Tá? No caso, aí juntando os combustíveis fósseis. Matriz elétrica, como eu falei, né, é diferente. Tá? A matriz elétrica usa principalmente, tá? Voltada principalmente para a geração de energia elétrica. Tá? Aqui na matriz elétrica brasileira, eu tenho a fonte hidráulica,
tá certo? A fonte hidrelétrica, que é uma energia renovável, como responsável por 65,2% do abastecimento do território brasileiro. Depois disso, eu tenho o gás natural, a biomassa. Tá? Então, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil é derivada aqui das fontes que compõem as hidrelétricas. Tá? Então, tem uma maior parte sendo produzida por isso aqui. Problemas. No dia que o Brasil, tá, de maneira geral, pegar uma estiagem muito grande, o consumo vai continuar o mesmo ou vai estar mais alto, porque o consumo está diretamente relacionado com o número de pessoas. Tá? Então, se você, sei lá, tem 2 irmãos, cada um está no celular, carregando na tomada. Tá? Sua casa tem 2 geladeiras, 3 televisões ou 4, ar-condicionado, micro-ondas, notebook, tudo ligado, óbvio que o consumo, né, vai ser muito elevado. Tá? Lembrando também, né, que eu tenho aí os prédios industriais, que eu tenho escolas, que eu tenho faculdades, universidades, e tudo isso também depende de uma rede de energia elétrica, tá certo? Então, qual é a grande sacada quando eu trabalho com matriz energética e matriz elétrica? É o seguinte, um país inteligente, ele não aposta todas as suas fichas em só um tipo energético. Por quê? Porque se, por exemplo, se o Brasil só focar em petróleo, pessoal, vamos lá, petróleo é não renovável, vai demorar milhares de anos para se formar, vai acabar, não é? Então, quando acabar, o que acontece com a economia? Ó? Desaba. Então, o país inteligente, ele diversifica a sua matriz energética, tentando chegar a formas igualitárias. Então, aqui, se eu sei que o petróleo vai acabar, é óbvio que o combustível fóssil vai rodar nesse meio aí também. Então, não é só o petróleo, é o gás natural e é o carvão mineral. Então, eu preciso arrumar substitutos para isso. Tá? E a gente viu que existe, por exemplo, a energia solar, que dentre os tipos energéticos é a que polui menos, não é? A que causa menos impacto, tá? Não vamos nem usar esse termo polui, não, perdão. É a que causa menos impacto. Só que qual é o problema? É uma tecnologia recente, menos de 15 anos, tá? Lembrando, tecnologia recente para o Brasil, tá certo? E existe um alto valor agregado, ou seja, é muito caro eu fazer, né, a instalação de um parque de energia solar na minha residência ou no meu estado, tá certo? Então, precisa-se de um investimento muito grande. E aí lembra daquilo que eu falei, né? O grande problemática das políticas governamentais é querer atingir o curto prazo. E quando eu faço isso, eu posso até beneficiar uma parcela da população. Mas no longo prazo, eu tenho um número muito grande de pessoas desassistidas. Por quê? Porque não é todo núcleo familiar que tem condição de implementar 20 mil reais de investimento em uma energia solar, para ter um retorno depois de 15, 20, 30 anos. Tá certo? Pronto, aí o que o João Gabriel está falando, é muito comum ter energia solar. Mas vamos lá, pegar o exemplo dos Estados Unidos. Foca em qual setor? Primário, secundário, terciário. Secundário e terciário. Por quê? Porque tem o Brasil de bobão para suprir o setor primário do país. Então, assim, qual a lógica? Nenhuma. O nível de imposto altíssimo que nós temos. Então, assim, tá? Se nós tivéssemos uma redução no número de impostos, por exemplo, nós pagamos em torno de 15% a mais do preço de cada produto. Tá? Dependendo do produto, a gente paga 30%, 40% do produto. Tá? Alguns impostos chegam a 55%. No Brasil, nos Estados Unidos, é controlado. Tem imposto lá que é 3,5% do produto. Pessoal, o que é 3,5%? Não existe. Tá? Eu posso até postar um vídeo para vocês depois de um rapaz, ele é do Texas, né? Ele é norte-americano, mas ele reside no Brasil e ele faz, né? Eu estava vendo uma aula dele que é justamente sobre o nível de impostos, tá? E é uma aula didática, tá certo? Ele usa uns copinhos para representar a quantidade e a porcentagem de impostos. Então, assim, e outra, né? Lá nos Estados Unidos, os estados regulam a quantidade de impostos. Então, assim, o estado que é mais pobre tem um imposto um pouco mais elevado. O estado que é mais rico tem um imposto um pouco mais reduzido. Então, por exemplo, você não vai precisar comprar, por exemplo, um PlayStation. Eu sempre uso esse exemplo, né? Porque é escrachada a minha indignação por pagar 5 mil reais, 6, 8 mil reais em um PlayStation. Então, você não vai precisar comprar um aparelho tecnológico de outro país. Você pede de outro estado, de um estado que é mais barato. Você consegue compreender a diferença de um país que tem uma seriedade em políticas governamentais? Porque, assim, a Constituição brasileira é uma das melhores do mundo, mas ela tem tanta brecha, que é uma das piores. Então, assim, na teoria é muito bom, mas na prática é horrível.
infelizmente, tá, a corda arrebenta pro lado mais fraco. E o lado mais fraco é a maior parte da população. Então, a maior parte da população se ferra para uma minoria se dar bem. Não tem lógica para mim. Então, um país sério diversifica a sua matriz energética e a porcentagem tende a ser igualitária para cada uma delas. Tá? Então, a matriz elétrica não é muito diferente. Se eu só depender da hidráulica, vai chegar um momento em que, poxa vida, olha só, a hidráulica ela representa mais de 50%. Se eu tenho uma estiagem muito grande, como ocorreu, por exemplo, em 2016 em São Paulo, pra você ter uma ideia, a estiagem em São Paulo foi tão grande que nós do Nordeste mandamos água para os paulistas. Porque não tinha água lá. Porque a estiagem foi muito grande. Foi um período muito seco de 2016 para os paulistas. Tá certo? Para acabar, vinha um idiota na rede social falar que nós, nordestinos, temos falta d'água. Tá ficando doido, é? Presta atenção onde eu moro no Ceará, bestada. Eu tenho um beach park, o que é que tu tem? Vê um paulista falando besteira, você fala logo assim, ei, eu moro no Ceará e aqui tem um beach park. Aí tem o quê? Me diz aí. Então, a ideia principal aqui para a matriz elétrica brasileira é eu diminuir a porcentagem, ou seja, eu diminuir a dependência, certo, das hidrelétricas e focar em aumentar a porcentagem dos outros tipos de matrizes. Para quê? Para eu tentar não ter um impacto muito grande aí, caso eu tenha algum problema nas minhas principais matrizes elétricas. Tá certo? E aí a diferenciação, né? A matriz energética. Todos os recursos disponíveis de extração e transformação no território. Quanto mais recursos compor a matriz, melhor para o país. Aí, rimou. Quanto mais recursos compor a matriz, melhor para o país. Eu vou editar isso aqui depois para fazer uma piadinha. Matrizes elétricas são os recursos que a gente utiliza para a produção específica de energia elétrica, tá? Então existe uma diferençazinha bonitinha aí, para quem na prova. E é só a diferenciação, tá? Eu peguei as duas imagenzinhas lá que eu já mostrei, a matriz energética e a matriz elétrica. E aí vamos para as substituições, né? Coisas que os países fazem, países desenvolvidos que a gente tem que copiar. Vamos lá. Cana-de-açúcar. Problemáticas da cana-de-açúcar, eu já falei. Outra problemática da cana-de-açúcar, fora aquelas queimadas, é porque o armazenamento não é muito bom, não é muito elevado. Por exemplo, eu cortei a cana-de-açúcar, eu tenho em torno de 48 horas, 2 dias, para processar aquilo dali. Milho, isso não acontece. Então, o etanol produzido pelo milho é um dos mais utilizados pelos norte-americanos. Então, o Brasil ele tem que focar em produzir milho, tá certo? Ai, mas eu não gosto de milho, tá? Tem gente que não gosta de milho, mas gosta de uva passa, né? Eu não consigo entender esse ser humano. É um ser humano que merece ser sentenciado à morte. Eu, particularmente, sou o contrário. Detesto uva passa, mas amo milho, tá certo? Tudo que vem do milho eu gosto, tá? Pipoca, canjica, que mais? Picolé de milho. Quando eu era mais novo, meu picolé preferido era o picolé de milho. Então eu ia à praia, eu já sabia, olha, eu quero picolé de milho verde. Era um dos melhores picolés, né? Hoje, para mim, o melhor picolé é o tapioca. E então, o seguinte, existe uma substituição, tá? Que o Brasil precisa fazer entre a cana-de-açúcar pelo milho. Por quê? Porque o armazenamento do milho dura muito mais tempo em relação ao processo da cana-de-açúcar. Eu consigo armazenar o milho por vários meses, tá certo? Sem ter prejuízo nenhum. E outra, o milho, tá? O produto final da extração, a ração do milho é mais forte para os animais que vão se alimentar do que a cana-de-açúcar. Tem mais elementos minerais que ajudam aí na produção de alimentos. Tá? Então, o próprio processo de descarte desse milho vai ser bem aproveitado. Então, ao passo que eu tenho uma grande produção de etanol, eu tenho uma grande produção de alimento para a pecuária, certo? Então, a ideia é que o etanol domine o mercado. E aí o pessoal fala assim, cara, mas é porque eu vi que lá nos Estados Unidos tem a SpaceX do Elon Musk, né? O cara é um visionário, é um pioneiro, tem a Tesla, e o bicho agora são os carros elétricos. Pessoal, carro elétrico é uma das maiores furadas que existem no mundo inteiro. E eu vou explicar para vocês o porquê agora. Vamos lá. Você consegue imaginar o Brasil com parques para carros elétricos, como existe nos Estados Unidos? Um parque de recarga rápida. Você conecta seu carro e 45 minutos depois ele está lá pronto para você rodar aí 380 km. No Brasil. Por favor, não. Tá? Nunca vai chegar um momento em que eu vou ter aí um carro da Tesla no Brasil de baixo custo. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Isso eu estou falando num plano de visão de 20 anos. Por quê? Porque hoje, quem tem um carro da Tesla no Brasil
pagou no mínimo R$ 500 mil. Tô falando de R$ 500 mil. R$ 500 mil. Cara, tu sabe o que eu compro com R$ 500 mil? Eu compro muita coisa. E o Edu Koff, ele viajou para fora, não é? Eu acompanho essa galera aí, viu? Ele viajou para fora para comprar o carro dele. Ele mora lá, né? Ele tem uma casa lá. Então, assim, para ele é muito mais barato lá porque ele tá ganhando em dólar pela monetização do YouTube dele, né? Pra quem não sabe, o Edu Koff, ele é um streamer de games aí. Então, quando chega aqui no Brasil, chega a um preço muito caro. Então, assim, é um carro do luxo do luxo. Então, principal, enfim, ele é empresário, né? Eu sei que ele ganha mais que eu e muito, né? Ele tem um Tesla, eu não tenho. Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tá? A questão elétrica no Brasil ela é muito dependente. E outra, não tem um investimento adequado. Beleza, você pega um carro desse aí, você ligou na sua casa, se você passar um perrengue, você tem que rebocar o seu carro de onde você tiver para outro canto. Então você leva a tomadinha, não é? E vai ligar. E aí não é uma tomada correta. Você vai passar lá 4, 6 horas para você abastecer o seu carro, né? Completar a carga dele. E se der problema no seu carregador, ele queimar? E a garantia das peças? E se der problema, como eu vi, né? Eu vi um norte-americano, tá? Um brasileiro, naturalizado norte-americano, e ele foi fazer uma viagem, né? Pra onde é que ele foi? Eu não sei se ele saiu de Minnesota, com sentido a Washington, né? Que era a capital. E aí, um dos geradores de energia do carro dele quebraram no meio do caminho, entendeu? Ele precisou passar um dia para poder acionar a seguradora, para poder pegar ele onde ele estava, no meio da estrada, né? Ele teve que encontrar um hotel. Isso no Brasil, entendeu? Que a própria seguradora daqui, né? Quem tem carro com seguradora, acontece alguma coisa, dependendo do local que você esteja, você não tem cobertura, entendeu? Leva 2 dias para a seguradora chegar lá onde você está. Então, aqui no Brasil, é muito complicada essa logística. Então, o foco do Brasil é diminuir combustível fóssil e focar em combustível de carro movido a álcool, ou carro híbrido, né? Que funcione a álcool e energia, tá? Seria os dois, né? Um pouco de cada, como é o caso do Toyota Prius. Mas aí, o preço do Toyota Prius, R$ 150 mil. R$ 150 mil, pessoal, são 3 carros populares de 50 mil. Você consegue ter essa noção? Você sabe quanto é o IPTU, perdão, o IPVA, né? Imposto de veículo automotivo de um carro de R$ 150 mil? Gira em torno de 30% do valor de 150 mil. Então, sei lá, você paga 3, 4, 5 mil reais em cima do valor do produto. Todo ano. Licenciamento. Todo ano. Então, assim, é um custo muito grande. E outro, né? Esse IPVA, ele não tem um revestimento para as pessoas. Por quê? Você vai andar numa BR, numa CE, é esburacado. Você corre o risco de uma pessoa drogada num caminhão causar um acidente. Entendeu? Então, assim, a pavimentação do Brasil não é boa. Pessoal, as vias rápidas dos Estados Unidos, tem via lá que tem 235 km de velocidade. Você pode andar 235 km. Então, assim, o pessoal lá anda muito rápido, mas porque a via favorece isso. Entendeu? Aqui no Brasil, um carro que anda 280 km é um quê? Um Camaro, né? E olha lá. Então, foco para o Brasil é esquecer essa parte elétrica, não cabe no nosso bolso, e focar no quê? Etanol. Produzido por quem? Pelo milho, não pela cana-de-açúcar. Né? Então, o futuro do Brasil é isso aí, carros híbridos. Dá para esquecer a gasolina, tá? Sim, temos tecnologia para isso. Inclusive, um país europeu, a França, né? Ela já falou, 2021, cancelado produção de carro a combustível fóssil. Ou é elétrico ou é etanol. Não tem espaço mais para gasolina. Por quê? Porque os países mais sérios já se tocaram. Ela vai reduzir gradativamente a frota. Começa com 25, aí cada ano vai aumentando 25. Né? Então tem 4 anos aí, a partir de 2021 para banir. Cancelado a gasolina. Então a ideia é que os países já se tocaram. Olha, o meio ambiente tá no limite. Entendeu? Certo? Então a gente tem que pensar como os países desenvolvidos. Você quer ser um país desenvolvido? Pense como um. Tá? Ah, mas é porque eles gastam muito dinheiro. Certo, você tem que investir esse dinheiro. Entendeu? Para você ter um retorno, você tem que investir. E se der errado, mas se der certo. Entendeu? Ô, Guilherme, é um prazo de 5 anos, não é? No caso, são 4.
né, a partir de 2021. Pelo menos o Macron falou que eram 4 anos, né, a partir de 2021. Então eles vão reduzindo de 25% a 25%. Então 2021, 25, 22, 50, 75, até chegar em 100, tá? A ideia em si era que em 2022 já não fosse mais produzido de maneira nenhuma, tá certo? Dá uma olhada nas manchetes pelo Google depois que tem estampado, tá certo? Bem bonitinho. Vamos lá, pré-sal. O que é o pré-sal? Então, o pré-sal é uma bacia petrolífera formada aqui por grandes reservas de petróleo e de gás natural e, consequentemente, de carvão mineral também, tá certo? Tem uma extensão aproximada de 800 quilômetros, indo do Espírito Santo para Santa Catarina. É uma das maiores regiões petrolíferas descobertas, mas não exploradas. Ou seja, a galera, em vez de procurar outra fonte alternativa, continua procurando petróleo. Tudo bem. Tá? Então, o que é o pré-sal? Tá? Eu tenho a minha rocha, eu tenho uma camada pré-sal. Por que é pré-sal? Porque ela vem antes do sal. E o que vem depois é chamado de pós-sal. E depois vem o fundo do mar. Então é de baixo para cima que a gente conta. Certo? Então é uma camada muito profunda. Eu preciso de uma tecnologia muito grande para extrair isso aí. Brasil não tem. E aí, o que acontece? Eu pego esse pré-sal, eu faço vários lotes. Eu vou ficar para mim? Não. Eu vou vender para outros países. Meu Deus. Olha, eu não tenho recurso e tecnologia suficiente para extrair esse petróleo, mas eu posso vender ele para vocês, que vocês vão lucrar muito mais com isso, com a extração. E eu vou vender. Por quê? Não, porque eu quero vender. Eu acho legal. Os Estados Unidos são gente boa, né? O pessoal ali da Arábia também são gente boa. Eu vou vender o petróleo. É assim, os nossos políticos, eles têm umas ideias que eu olho assim, eu falo assim, caramba, que ideia ridícula. Pelo amor de Deus, não existe não isso aí. Mas tudo bem. Então, assim, o pré-sal, né, ele foi descoberto. Temos uma grande reserva de petróleo, tá certo? Nessa localidade que eu falei, né? Essa bacia petrolífera muito grande, mas ainda não temos tecnologia suficiente para extração disso aí, o que vai demandar um grande investimento. Nós não temos esse investimento para fazer, nós dividimos esse pré-sal em várias partes e nós vamos vender, né? Nós vamos leiloar para alguns países começarem a extração. Certeza que esses países vão ficar mais ricos, tá? Nós vamos receber uma parcelinha, ó, pequenininha desse dinheiro e é isso aí. Tá? Problemáticas do petróleo no Brasil, né? Nem tudo são flores, tá? Sabemos das problemáticas que envolvem as emissões de carbono por conta dos derivativos, tá? Lembrando, o plástico é um polímero e esse polímero é feito a partir do petróleo, tá? Os canudos plásticos também, e a gente sabe que hoje um dos maiores vilões do oceano são os microplásticos. Nós temos toneladas de microplásticos espalhados pelos oceanos, e agora nós temos as máscaras, né? As pessoas descartam as máscaras de forma errada e as pessoas já conseguem encontrar em vários pontos do mundo várias máscaras alojadas no fundo do mar. Problemáticas do petróleo no Brasil. Nós tivemos recentemente, não é? Edição de 2019, um derrame de petróleo cru. Esse petróleo chegou nas praias nordestinas e nas praias do Sudeste. Tá? As investigações apontam que nós temos um petroleiro grego, não é? Ali da Europa, responsável por ter vazado esse petróleo até agora, desde 2019, desde julho de 2019, mais de um ano depois. Ninguém foi incriminado, ninguém pagou multa ambiental. Tá? O governo brasileiro demorou demais para agir, tá certo? 14 unidades de conservação que têm o papel de monitorar a fauna e a flora do litoral, tanto do nordestino quanto do sudeste, foram prejudicados. As pessoas que vivem da pesca foram prejudicadas. E demorou muito tempo para o governo agir, ao ponto de que as pessoas tiveram que retirar esse petróleo com a mão. Tá? Então, essa é a área onde as manchas foram encontradas aqui no Ceará também. E assim, né? Um crime ambiental sem precedentes. Tá? O derramamento causou danos aos ecossistemas, tá certo? O IBAMA registrou 135 animais atingidos, desses 135, 95 morreram, ou seja, mais de 75% foram mortos por conta disso. Tá? O ICMBio, que é o órgão responsável por avaliar as unidades de conservação no Brasil, afirmou que 14 unidades foram afetadas. E aqui nós temos, né, tartarugas, como aqui uma tartaruga cabeçuda que está em risco de extinção, morta, recoberta de petróleo. Tá? Tartarugas verdes também recobertas de petróleo. Quem mais sofreram com isso daqui foram as tartarugas. E o governo demorou tanto que as pessoas tiveram que ir tirar com a própria mão. Isso aqui é sorte de quem tinha luva, porque quem não tinha luva tirou com a mão mesmo e sofreu queimadura por conta do contato desse petróleo com a incidência solar, sofreu intoxicação por conta disso. O IBAMA, que você está falando aí,
o João Gabriel, é o órgão que demorou para agir, tá certo? Por quê? Porque ele não, no Brasil, não tinha um órgão para controle de risco de derramamento de petróleo. Olha a lógica. Eu lido com petróleo há mais de 35 anos. E eu não tenho um órgão para fiscalizar derramamento de petróleo no Brasil. Então, em julho de 2019, foi sancionada uma lei para ir para avaliação para criar um órgão federativo para lidar com isso. Isso não existe no país sério, cara. Não tem condições. Então, assim, o governo ele demorou muito para agir, as pessoas tentaram, né, retirar com a própria mão, mas assim, nós tivemos aí manchas de petróleo que juntando davam 300, 400 quilos de petróleo cru. Como é que as pessoas iam retirar isso? Não é? Então, assim, muitos dos animais que morreram, e que você consegue perceber, ó, aqui o rapaz está cheio de mancha de óleo nas costas. Então, assim, isso aqui causa queimadura, causa intoxicação, causa problema de pele, pode causar alterações que podem levar ao câncer, tá? Então, as maiores problemáticas em relação a isso é que nós não temos um plano ambiental efetivo para lidar com essas problemáticas, tá certo? Ainda falando de matriz elétrica, não é? A gente sabe que nós temos, tá, aqui essa energia hidráulica como a principal, mas essa energia hidráulica ela também traz uma série de malefícios para o meio ambiente, como, por exemplo, eu tenho as problemáticas aqui, o alagamento de várias áreas que vão alterar os ecossistemas, como a destruição da vegetação natural e da mata ciliar vai ser alterada, eu tenho um assoreamento do leito dos rios, eu tenho o desmoronamento das barreiras ou das barragens, tá? Eu tenho a extinção de algumas espécies de peixes, poluição das águas, contaminação e introdução de substâncias tóxicas no reservatório por conta da lixiviação. Para quem não sabe o que é lixiviação, é quando chove, o solo está compactado e a água lava os minerais bons desse solo, mas também leva pesticida, leva herbicida, tudo isso cai dentro do rio e obviamente contamina os peixes. Eu tenho perda de fauna e flora aquática e também terrestre nativa, ou seja, que são somente daquele local. E eu tenho a extinção de espécies de peixes por interferência do processo migratório, que é a chamada de piracema, que é quando o peixe ele faz um processo migratório para poder se reproduzir no local onde ele nasceu. Geralmente, eles nadam contra a corrente, tá certo? E vão lá para a cabeceira dos rios. Então, tudo isso aqui é problemática, tá? Para a construção de barragem hidrelétrica, porque nós temos dois tipos, eu vou já mostrar para vocês, tá? A gente tem uma barragem hidrelétrica de reservatório, que é geralmente a mais comum, e a gente tem a barragem hidrelétrica, que essa é ideal no Brasil, que é de fio d'água, tá? Assoreamento, pessoal, que é a mesma coisa parecida com a lixiviação, só que no assoreamento eu tenho a água da chuva que vai levar a terra solta. Olha, se eu não tenho uma mata ciliar para segurar o pacote sedimentar, conta do sexto ano, o que acontece? Essa terra ela fica solta. Então, quando chove, tá? Esse sedimento ele vai para o fundo do rio e ele começa a soterrar. O rio começa a ficar mais raso. Os peixes vão procurar locais mais fundos, não vão encontrar, vão ficar no raso, tá? Não vai chover, não vai ter a copa das árvores para impedir uma incidência de uma irradiação solar direta. Essa água vai evaporar com facilidade muito grande, tá? Vai ter um balanço hídrico negativo, que é quando eu tenho mais evaporação de água do que precipitação, e por fim esse rio vai secar, os animais que dependem dele, tá certo? Vão ter que migrar para outros cantos. Então, por exemplo, a onça que ia beber água e se alimentar dos peixes ou do jacaré ou da capivara que estava ali, ela vai ter que ir para a cidade, ela vai ter que ir para o campo, ela vai ter que procurar um bovino para se alimentar. E aí acontecem os acidentes por conta disso. Eu estou tirando, tá, o nicho ecológico, ali, ó, conteúdo lá de ciências, o nicho ecológico, o hábitat desses animais, e eles vão ter que migrar para outro canto. O animal não vai ficar parado morrendo de fome, tá certo? Vai encontrar lá o Sergião Berranteiro que não tem medo de onça, mas o Sergião Berranteiro vacila, e aí tá lá na manchete do jornal, né? Sergião Berranteiro foi morto por onça pintada porque estava com gatice. Então, assim, são coisas que acontecem a todo tempo, a todo instante. Não esqueça, pessoal, essas problemáticas do Pantanal, elas vão gerar efeitos no longo prazo, tá? Os animais, eles vão migrar para outros cantos. Vocês vão ver, muito possivelmente, nos próximos meses, nas próximas semanas, avistamentos de animais dentro da zona urbana, procurando alimento. E aí teu cachorro pode ir comer esse alimento. O gato pode ir comer esse alimento. Uma criança pode servir como esse tipo de alimento. Por quê? O animal não tem recurso. Ele não vai ficar lá sentado, bonitinho, falando assim, olha, eu vou fazer dieta. Não vai. Tá? Então, assim, é uma problemática muito grande que
Brasil, de maneira geral, precisa lidar. Tá? A gente está falando de um bioma inteiro. Tá? Outras problemáticas, tá? Inundação das áreas de agricultura ou da pecuária, deslocamento da população, as pessoas, em alguns casos, vão precisar se locomover, porque na construção da barragem, uma cidade inteira vai ser inundada. Eu trouxe até imagens aqui para vocês. Deterioração da margem, tá certo? Extinção de propriedades rurais. Isso aqui são problemas sociais, tá? Devastação da mata nativa por conta do crescimento desordenado das cidades. Então, esses são os principais problemas sociais das hidrelétricas. Então, eu tenho problemas tanto ambientais quanto sociais. E aí eu tenho, por exemplo, a cidade de Petrolândia, lá em Pernambuco. Tá? Aqui, tá? A minha cidade aqui de Petrolândia. Tá? Eu tive a construção nos anos 80 de uma usina hidrelétrica, chamada de Usina Hidrelétrica de Luiz Gonzaga, tá? Ou usina de Itaparica, porque o lago onde essa usina foi construída é chamado de Itaparica, onde eu tive, a partir disso, o resultado, a inundação total da cidade. Ou seja, as pessoas precisaram ser transferidas porque a cidade inteira do município de Petrolândia ia ser inundada. Até o ponto em que, no período de estiagem, as pessoas começaram a ver, tá certo, os resquícios da cidade, como, por exemplo, a igreja central. Isso aqui é água, pessoal. Tá? Olha como está atualmente a igreja, né, deteriorada. Então, hoje, tudo isso aqui, ó, aqui você encontra casas, você encontra alguns prédios pequenos, tá? Tudo isso aqui faz parte da cidade que foi inundada. Isso aqui, ó, faz parte de uma barragem hidrelétrica, tá certo? Atualmente, as pessoas fazem turismo nesse local, fazem mergulho por dentro da cidade, tá? Elas vão conhecer uma cidade submersa, como se tivesse transformado numa Atlântida, tá certo? Outro problemático, agora aqui próximo, né? A gente tem o município de Jaguaribara. Esse município ele foi submerso em 98 e deu origem à construção de um novo município, um novo Jaguaribara. Problemáticas aqui, tá? O cemitério foi inundado, os corpos dos parentes das pessoas foram inundados, tá? As casas, as residências, os locais de criação das pessoas. Imagina, você vai lá, onde você cresceu na sua infância, foi inundado, você não tem mais recordação daquilo. Algumas pessoas perderam as suas terras e não foram devidamente indenizadas, tá? Até o ponto, isso aqui foi para a construção, era para a construção de hidrelétrica, mas acabou virando somente um açude. Então, assim, não tinha necessidade, tá? Foi algo totalmente desnecessário. Então, aqui, esse município de Jaguaribara fica aqui no Ceará. Então, você tem uma cidade submersa no interior do Ceará, tá? Jaguaribara é um município que fica exatamente aqui, ó. E aqui a gente consegue ver exatamente a velha Jaguaribara, o rio Jaguaribe, que é o que foi aumentado sua extensão e foi feito açude, tá? E a barragem. Então toda essa área aqui foi alagada por conta disso. E aqui a gente tem, ó, os postes elétricos das residências, tá? Aqui foi no período de seca, isso aqui era uma casa, tá? Então assim, existe uma problemática muito grande na construção dessas barragens. Eu preciso ter um planejamento bem feito. Por quê? Porque o meio ambiente sofre com isso. As pessoas sofrem com isso. Tá? Inclusive, eu tive uma colega, tá, que fazia geografia, ela mora no Crato atualmente, que os familiares dela eram dessa velha Jaguaribara. Então, assim, a avó dela estava enterrada lá, tá certo? Nesse local. Então, assim, nem os mortos, né, foram retirados, o cemitério não foi transferido para o local. Então, existe uma perda emocional e simbólica muito grande. Tá certo? Imagina, você nunca mais poder visitar o túmulo de um parente querido porque está submerso. Né? Ninguém vai contratar, sei lá, um mergulhador para fazer uma visita. Tá certo? Pode parecer um pouco cômico, mas é algo muito cruel. Né? As pessoas não vão poder ter aquele laço afetivo. Tá? Então, assim, as principais soluções para hidrelétricas no Brasil é a gente investir em usinas chamadas de fio d'água. Porque nessa usina eu tenho um impacto muito menor. Exemplo, essa daqui é a usina normal, que causa um impacto ambiental muito grande, tá? Que a gente conhece por barragem. Então, esse é um modelo de usina conhecido por reservatório. Eu preciso do impacto da construção de concretagem disso daqui, tá certo? Os animais que estão aqui atrás vão ser afetados, a vegetação vai ser afetada, e os que vêm depois daqui também vão ser afetados. A vantagem disso aqui é que no período seco eu tenho um reservatório. Né? A desvantagem são todas aquelas citadas. E aqui eu tenho a usina do fio d'água. Aqui ó, eu tenho uma construção que causa um impacto muito menor.
certo? Eu tenho uma saída para os animais não precisarem descer pela barragem, isso provoca um estresse, pode provocar a morte de alguns animais, tá certo? Então eu tenho um espaço para que eles consigam passar do ponto A para o ponto B, tá? Esse modelo aqui, o curso todinho do rio é preservado, eu vou aproveitar a sua força, é o ideal, tá? Problemática, em período de estiagem, a quantidade, não é, de energia produzida é diminuta, não é? Existe uma diminuição. Por quê? Porque vai passar menos água, não tem um reservatório lá. Então, o único ponto negativo é esse, mas se eu tenho várias construídas, tá? Uma vai dando suporte à outra. Então, eu tenho uma grande concentração de produção de energia. E assim, pessoal, a hidrelétrica, tá? Ela já está sendo muito utilizada, muito saturada, tá bom? Então, o ideal mesmo é que o Brasil invista, não é, em energia solar. Até a energia eólica, por si só, ela já causa um impacto muito grande também, tá? Mas como ela está restrita aqui para o litoral nordestino, onde a gente tem uma dinâmica de ventos muito elevada, o impacto ele acaba sendo diminuído nos outros biomas. Mas assim, a gente tem um impacto ambiental da duna, não é? Quem já foi ali para Paracuru, tá? Já consegue ver que o impacto do ser humano, por exemplo, naquela estrada, não é? Vez ou outra, a duna está lá engolindo aquela estrada de acesso para Paracuru. E quando é que você vai passar? Nunca, porque construíram uma estrada onde tem um movimento de duna. A duna ela tem uma movimentação muito grande. Aquele sedimento, aquela areia, ela tem uma importância. Ela nutre, as partículas sedimentares vão nutrir o rio. Esse rio vai ter uma boa carga orgânica que vai chegar no oceano. Então, assim, o oceano depende do rio, tá? Por conta do seu leito, que depende diretamente das dunas e que, por conta dessa junção dos dois, né, do oceano com o rio, a gente tem os estuários, tem os manguezais. E os manguezais, tá, os estuários, eles apresentam... Eita, esse aqui acordou cedo, viu? Bom dia, Rafael. Chegou quase na hora do adeus, é o último slide. Então, os estuários, eles representam um dos maiores berçários que nós temos. Então, assim, a arraia vai para o estuário para poder se reproduzir, algumas espécies de tubarão, muitas espécies de peixes, tá? Os crustáceos também, tá? Muitas espécies de aves vão para lá. Então, assim, eu tenho uma biota, tá certo? Muito grande, muito elevada. Então, eu preciso que o ecossistema tente trabalhar da maneira mais harmônica possível, sem ter tanta nossa interferência. E se tem uma interferência nossa, que seja uma interferência, não é, para ajudar aí o meio ambiente. Então, em relação ao conteúdo, é isso. Tá? Vou finalizar a gravação e vou abrir para 10 minutinhos de perguntas.